Um jovem usando fones de ouvido assistia a uma transmissão ao vivo em um dos canais de TV. Nela, a apresentadora comentou que, ultimamente, xamãs têm sido cada vez mais consultados pela indústria cinematográfica e televisiva, aparecendo com frequência crescente nas telas. O programa de hoje também contava com a presença de um dos mestres da feitiçaria para explorar a popularidade mundial das crenças xamânicas. Ao olhar para mais um desses pseudo-celebridades, o rapaz apenas sorriu com desdém. Ele era do tipo que compreendia perfeitamente que todos esses supostos grandes xamãs não passavam de vermes de terceira categoria. Caso contrário, jamais iriam à televisão. Essas fraudes mesquinhas frequentemente se autodenominam videntes, mas, na realidade, apenas repetem conselhos retirados de livros de autoajuda sem se importar com precisão alguma. Outros, que conseguiram fama e reputação, subiram muito mais alto. Essas pessoas aparentemente sortudas conseguiram entrar na indústria de consultoria empresarial. Sua posição era muito mais privilegiada que a dos primeiros. A renda desses xamãs depende do tipo de negócio que consultam. Mas, de modo geral, esse trabalho gera uma receita muito mais substancial. Ainda assim, há um problema nesse tipo de trabalho: a forte dependência do xamã em relação ao seu cliente. Lucros altos trazem riscos igualmente elevados. O colapso de uma empresa representa o mesmo destino para seu consultor. Mas alguém decidiu ir ainda mais longe. Para essas pessoas, não é apenas o dinheiro que importa, mas também o poder de concedê-lo. Assim, recorrer a xamãs passou a fazer parte também da prática política. Essas relações de dependência beneficiam tanto a força política quanto seu xamã. O sucesso de determinado partido ou candidato pode levar o xamã ao reconhecimento público e a uma fama muito maior. Por outro lado, se a força política fracassar, um destino bem pior aguarda a seu consultor. Incapaz de manter o controle sobre um partido o tempo todo, o xamã não está imune aos escândalos que possam surgir em torno dele. O homem desligou o celular e desviou o olhar, pensativo. Ele era um dos sortudos que ocupavam um lugar realmente privilegiado para pessoas com poderes de feiticeiro. Ao ouvir o sinal do piloto, virou-se para a esquerda. O helicóptero se aproximava do coração financeiro da Coreia do Sul, o bairro de Yeouido, em Seul. Centenas de empresas financeiras estavam concentradas naquela pequena ilha. Era lá que ficavam os maiores jogadores do mercado, capazes de ganhar centenas de bilhões só por acertar a alta ou a baixa de uma ação. E, para os xamãs conhecidos por suas habilidades, aquele era um verdadeiro filão de ouro. Um xamã podia fazer uma ação oscilar em mero 0,1%. E, se tivesse sucesso, podia ter certeza de que o cliente o recompensaria com dezenas de bilhões no mesmo instante. Aquela pequena fração de alma era a verdadeira semente do poder. Os melhores xamãs do país e os mais renomados mestres espirituais trabalhavam ali. Criadores incomparáveis. Podiam garantir uma vida despreocupada em poucos dias. Os mais experientes eram capazes de construir impérios empresariais do zero. Seu talento abria portas em qualquer direção. Repleto de xamãs, aquele lugar representava o Olimpo da modernidade. Mas, mesmo todos eles juntos não se igualavam a esse homem. Enquanto isso, o helicóptero pousou em uma das plataformas no topo do arranha-céu. Um homem de terno saiu da aeronave e foi recebido por 2 assistentes na plataforma. A jovem, de estatura baixa, informou imediatamente que o diretor autorizara a mudança para a sala de espera e que já podiam começar a trabalhar. Acrescentou ainda que não havia mais reuniões agendadas para aquele dia e que todos os preparativos já estavam concluídos. Os 3 então desceram tranquilamente as escadas. Ao chegar ao andar certo, seguiram por um corredor vazio em direção à área de lazer. No caminho, o rapaz começou a tirar o casaco. Entregou à assistente e prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Em seguida, vestiu um manto previamente preparado. No fim do corredor, uma grande porta de madeira dava acesso à sala de reuniões. Antes de entrar, o homem perguntou novamente à assistente se tudo estava realmente pronto. A jovem confirmou com um aceno de cabeça. Então, um dos seguranças postados à porta espalhou sal em um semicírculo diante da entrada. Reunindo suas forças, o xamã abriu bruscamente as portas duplas. Os funcionários presentes na sala inclinaram-se em uma reverência de boas-vindas. Como ele esperava, tudo fora preparado com perfeição até o último detalhe. As oferendas e os instrumentos rituais estavam em ordem impecável, e o grupo musical de apoio estava pronto. Como empregados da empresa, observavam o xamã em completo silêncio. Após examinar o ambiente, a jovem explicou o objetivo do pedido. As ações da Iambil haviam subido 8% após uma notícia recente,
e o cliente desejava que elas caíssem novamente. Acrescentou que o diretor estava disposto a pagar 1 bilhão de wons por cada 1% de queda. Ao examinar um dos instrumentos rituais, o xamã comentou que provavelmente haveria alguém tentando se opor a ele. A assistente explicou que vários concorrentes do cliente estavam sendo protegidos por um xamã supremo que venerava o espírito do Monte Turizão havia 50 anos. Sugeriu ainda que fora esse xamã quem estivera por trás da alta das ações no mercado de balcão no dia anterior. Quando a assistente perguntou se ele conseguiria neutralizar um mago tão poderoso, o homem respondeu que, quanto mais longe o espírito da terra estivesse de seu território, mais rapidamente seu poder se enfraquecia. Ao inspecionar o próximo instrumento ritual, acrescentou que os rivais do cliente deveriam ter escolhido um espírito de montanha local para proteger seus negócios. Enquanto se preparava para realizar o ritual, concluiu: "Meu rival não tem poder aqui." Com um olhar para a banda de rock, disse: "É hora de soltar o urso." Sem hesitar, o baterista começou a tocar um ritmo acelerado, seguido imediatamente pelos demais músicos. A partir daquele instante, iniciou-se a parte mais complexa do ritual. Os guitarristas tocavam rock pesado sem parar, impedindo que o xamã saísse do estado de transe. Em certo momento, ao atingir o ápice da semiconsciência, o feiticeiro começou a flutuar acima do chão. De repente, sua lâmina decepou a cabeça de uma vaca posicionada ali perto, o que chocou alguns dos funcionários da empresa. Em seguida, a mesma lâmina perfurou facilmente a cabeça de um porco. Um dos homens sentiu-se mal com a cena. O xamã então retirou um pedaço de papel com um encantamento, que imediatamente se incendiou. O cômodo começou a encher-se rapidamente de fumaça, mas os músicos não pararam de tocar. De súbito, o alarme de incêndio disparou, seguido pelo sistema de combate a incêndios. O xamã despertou em pé, sobre um chão ensanguentado, ofegante, com o rosto marcado como se tivesse acabado de sair de uma batalha intensa. Segundos depois, as negociações na bolsa de valores foram retomadas. Funcionários de diversas empresas estavam aglomerados em torno de um painel, observando com expressões descontentes a cotação das ações da William Bill. Após o estrondoso sucesso do dia anterior, as ações tinham despencado 10%. Para muitos investidores que acreditavam verdadeiramente no enorme potencial da William Bill, aquele foi um golpe duro. Entre os empregados da bolsa, estava também um funcionário da própria William Bill. Com voz trêmula, ele afirmou não ter dúvidas de que seu xamã havia sido derrotado pelo rei caído. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, um xamã quase à beira da morte era retirado do prédio da William Bill em uma maca. Toda a cena era claramente visível da janela da área de lazer. O homem que observava aquilo lá de cima era um xamã poderoso, conhecido por lançar malefícios contra empresas alheias. Seu nome era Xion Shizong. Vamos voltar no tempo, até o início de tudo. Shon morava com sua avó em um templo decadente, situado nos arredores de uma favela. O prédio já havia sido declarado em estado de risco havia muito tempo, mas ninguém se apressava em derrubá-lo. Naquele momento, o garoto tinha apenas 18 anos. Sua avó, com quem ele havia vivido desde a infância, fora outrora a xamã mais famosa do bairro, respeitada e levando uma vida confortável. Porém, depois que os filhos dela levaram todo o seu dinheiro, restou-lhe apenas a miséria. Desde então, tornará-se uma velha infeliz, cuidando sozinha de um neto abandonado pelos próprios pais. Certo dia, antes de ir à escola, Shon foi até o quarto da avó para se despedir. Ela acabará de tomar o café da manhã. De repente, disse que ainda estava com fome. Repetiu isso várias vezes, pedindo mais comida ao neto. O rapaz suspirou profundamente. Sua avó já havia começado a sofrer lapsos de memória. Às vezes, perdia completamente o contato com a realidade. Sentando-se ao lado dela, Shon lembrou que já a havia alimentado e advertiu que, se comesse demais novamente, teria outra dor de estômago. Pegando a bandeja com os pratos vazios, ele saiu do quarto, fechando a porta com o pé. Alguns minutos depois, já estava fora de casa. Todo o muro do templo estava coberto por avisos sobre a iminente demolição do prédio. O jovem caminhava lentamente em direção à escola, com o ar abatido. Ao olhar o celular, percebeu que estava atrasado e resolveu apressar o passo. É claro que sua má sorte não parou por aí. Absorto em seus pensamentos tristes, Xion entrou no auditório da escola. Ao abrir a porta, deparou-se com uma cena já familiar. Sua carteira estava completamente coberta por uma substância viscosa e avermelhada. 4 colegas estavam próximos, provavelmente os responsáveis pelo ato. Um deles, ao ver Xion entrar,
sorriu com deboche e disse que o feiticeiro finalmente havia chegado. O valentão anunciou que, a partir daquele dia, tinham decidido protegê-lo e até tinham comprado uma papa de feijão, que, segundo a crença popular, afasta espíritos malignos. Após essas palavras, o auditório ficou em silêncio absoluto. Alguns colegas demonstraram indiferença, outros, empatia. Mas ninguém ousou intervir. Xion aproximou-se de sua carteira e apanhou a tigela de feijão que estava no chão. Em silêncio, começou a recolher os grãos com a mão e devolvê-los ao recipiente. Foi então que o valentão o agarrou pelo pescoço e enfiou seu rosto na papa de feijão. Rosnando entre os dentes, chamou-o de nomes e disse que ninguém lhe havia dado permissão para limpar a própria carteira. Quando ouviu o agressor dizer que aquilo era apenas um gesto amigável, o rapaz não aguentou mais e começou a chorar. O valentão então soltou seu pescoço e afirmou, com falsa doçura, que tudo aquilo era feito por amor. E, de quebra, mencionou que tinha usado o próprio dinheiro. Xion ergueu lentamente o rosto sujo. Em seus olhos, por um breve instante, brilhou uma centelha de loucura incipiente. Ao ver aquele olhar carregado de rancor, o valentão ficou um pouco inquieto. Mas, de repente, Xion virou-se e saiu da sala, sem dizer uma palavra. Aquilo enfureceu ainda mais o agressor, que ordenou que ele parasse. Xion, porém, ignorou-o e saiu batendo a porta atrás de si. Um dos valentões ficou preocupado com a possibilidade de o garoto ter ido reclamar ao líder da turma. Seu amigo, porém, tranquilizou-o, dizendo que bastaria afirmarem ao professor que tudo fora feito com boas intenções. O valentão mais corpulento sorriu, notando que o rosto de Xion estava todo manchado com a papa. O líder do grupo, um garoto chamado Jae-yun, balançou a mão com desprezo e afirmou que não se importava com nenhuma repreensão. Afinal, seu pai era um pastor respeitado. Enquanto isso, Xion permanecia do lado de fora da sala e ouvia toda a conversa. Ao perceber que aqueles canalhas jamais seriam punidos, sua raiva só aumentou. Foi então que ele tomou uma decisão. Havia adiado aquele momento por muito tempo, mas agora seus nervos estavam à flor da pele. Xion seguiu em direção à saída da escola, limpando o rosto dos resíduos de feijão e assustando as garotas que cruzavam seu caminho com seu olhar enlouquecido. Aqueles desgraçados finalmente o tinham levado ao limite que ele tanto evitara cruzar. Chegando a uma mercearia, comprou alguns mantimentos. Em vez de voltar à escola, porém, entrou em um beco escuro e seguiu até o prédio da biblioteca municipal. Sentou-se diante de um dos computadores livres e acessou a lista de alunos da sua turma. Entre os perfis, clicou na foto de Jae-yun, imprimiu-a e deixou a biblioteca em direção à casa. Ainda furioso, Xion atravessou o pátio do templo sem sequer notar a Rolls-Royce estacionada ao lado. Ao entrar na cozinha, encontrou a avó sentada no chão, diante da televisão. Finalmente veio me alimentar? Perguntou ela. Não, respondeu o neto, secamente. A velha reclamou que outro homem havia aparecido ali recentemente, mas também não a alimentara. Apenas entrará nos quartos para olhar em volta. Xion supôs que devia ter sido alguém da comissão de reconstrução. Eles perguntaram algo sobre o seu passado, indagou ele. Sim, respondeu a avó. Sem dar muita atenção às palavras dela, o rapaz finalmente encontrou o que procurava. Uma chave. Pegando-a, dirigiu-se ao cômodo seguinte e disse que logo prepararia a mesa para o jantar. Satisfeito, olhou para os embutidos feitos de sangue que trouxera e pensou consigo mesmo. Hoje à noite vamos jantar morcela. Diante da porta trancada, fitou por um instante o retrato familiar pendurado acima da entrada. Após uma breve hesitação, encaixou a chave na fechadura e girou-a. O quarto abrigava o mesmo altar onde sua avó praticara seus rituais mágicos. Xion, ainda criança, havia presenciado aquilo muitas vezes. Para lançar uma maldição, era preciso, antes de tudo, identificar o alvo. Em seguida, realizar um sacrifício. Por fim, preparar os instrumentos necessários e escolher uma música adequada, de preferência pesada, para induzir o transe. Com todos os elementos prontos, o protagonista respirou fundo, levantou as mãos e fez uma pausa. Algo ainda o impedia de começar, mas então seus olhos recaíram sobre a foto do agressor. Seu olhar mudou imediatamente. Esses desgraçados cruzaram a linha. Lembrou a si mesmo. A música começou a tocar. Com a mão esquerda, agitou o chocalho. Com a direita, ergueu a lâmina lentamente, até atingir o que considerou o ápice da tensão. Cortou a foto do inimigo. Instantes depois, a lâmina também fatiou as morcelas sacrificiais. Enquanto isso,
A luxuosa Rolls-Royce permanecia estacionada diante da casa de Chaeyoung e sua avó. Dentro do carro, uma jovem ouviu, vinda do interior da casa, uma voz recitando um encantamento. Mordeu o lábio, intrigada. Aquilo é estranho. A velha está tão fraca que mal consegue se levantar. Como poderia estar realizando um ritual? Mesmo assim, reconheceu claramente o ritmo característico de um spoiling, uma maldição de ruína. Virou-se para o motorista e perguntou: "Tem certeza de que não há mais ninguém na casa?" "Descobri o quarto onde o adolescente vive", respondeu o homem, do banco dianteiro. A mulher sorriu. "Isso já é interessante." Ordenou então ao subordinado, chamado Colin, que investigasse aquela mesma noite se o rapaz era, de fato, o herdeiro da antiga xamã. Além disso, era crucial descobrir o estado atual daquele contra quem a maldição havia sido lançada. "Cumprirei a ordem assim que levar a senhora ao escritório", respondeu Colin. Logo em seguida, o carro de luxo, que permanecerá por tanto tempo em um bairro tão pobre, partiu. Após concluir o ritual, o protagonista serviu o almoço à avó. Na bandeja estava a morcela frita, usada como sacrifício durante o cerimonial. Naquela mesma tarde, Jae-yoon e seus comparsas estavam relaxando no telhado da escola. Depois do almoço, costumavam se reunir ali para escapar das aulas entediantes. Enquanto se espreguiçava, Jae girou o cigarro entre os dedos e a cinza caiu em suas costas. Surpreso, ele se contorceu e deixou o cigarro escapar da mão esquerda. Naquele mesmo instante, perdeu o equilíbrio e escorregou pela beirada do telhado. A última emoção que sentiu foi o espanto diante da estupidez de sua própria morte. Após uma breve queda, seu corpo se espatifou no chão. Os colegas, ao verem o corpo de Jae-yoon, correram em busca de um professor. Naquela mesma noite, a mesma Rolls-Royce preta estacionou em um dos estacionamentos subterrâneos de Seul. A jovem no banco traseiro, distraída com o relatório, levantou os olhos ao notar uma figura se aproximando. Era Chaeyoung, retornando da missão. Tirando os óculos, o homem corpulento relatou: "Chaeyoung X1 mora naquela casa. Tem 18 anos e é, de fato, neto da antiga xamã. Seus pais o abandonaram, deixando-o aos cuidados dela, e ele vive lá há mais de 8 anos. A mulher perguntou então contra quem Chao acreditava que o rapaz tivesse lançado a maldição. Chao mostrou a foto rasgada. Era um colega de classe, e também seu valentão nas horas vagas. Constantemente o humilhava. A situação é curiosa. E os resultados do ritual? Indagou ela. O valentão caiu do telhado hoje à tarde e quebrou as 2 pernas, respondeu Chao. Os olhos da jovem brilharam de satisfação. Antes que esse Chaeyoung cause problemas maiores, devemos recrutá-lo. Mais tarde, alguém bateu à porta do pátio do templo. O protagonista abriu e viu diante de si 2 pessoas vestidas com ternos impecáveis, uma garota baixa, com um cigarro na boca, e um homem enorme, de óculos, de aparência intimidadora. Exausto, Sean não soube como reagir àquela visita inusitada e os encarou com indiferença. Naquele momento, não fazia ideia de que, a partir dali, começaria sua ascensão ao topo do Olimpo. Os estranhos permaneceram em silêncio, observando-o. Sean sentiu-se desconfortável. Não entendia por que alguém bateria à sua porta tão tarde da noite apenas para ficar ali, calado. Decidiu quebrar o silêncio primeiro. Se vieram por causa de adivinhação, estão com azar. Minha avó está doente e não pratica mais. A garota deu uma tragada no cigarro e respondeu ao protagonista que não tinham vindo pela velha, mas por ele. O jovem, surpreso, perguntou então o que exatamente queriam com ele. A moça se virou para o homem corpulento que a acompanhava e perguntou qual era, naquele momento, o salário hora mínimo. "Cerca de 10.031 won", respondeu ele. A chefe fez uma careta e retrucou que não fazia sentido somar os 31 won, já que não havia diferença nenhuma entre pagar 10.000 ou 11.000. Ainda assim, sua bolsa agora estava cheia de cédulas de, no mínimo, 1 milhão de won. Pegando uma dessas cédulas, a garota perguntou ao companheiro se ele tinha troco em notas de 50.000 won. O homem começou a vasculhar os bolsos em busca da carteira. Quando tirou todo o dinheiro que tinha, admitiu que não era suficiente para trocar 1 milhão. "Tudo bem", respondeu ela. "O restante eu desconto do seu salário." Observando aquele jogo com o dinheiro diante de seus olhos, Chaeyoung não sabia se os visitantes tinham vindo apenas para ostentar riqueza diante de um pobre coitado. Decidindo que aquilo era só mais uma forma de zombaria, acenou com a mão e disse: "Se não tem nada a tratar comigo, vou seguir com meus afazeres." Já se virando para ir embora,
de repente sentiu o pulso ser segurado por uma mão firme. Ao se virar, ouviu a garota desconhecida lhe oferecer 200.000 won por apenas uma hora do seu tempo. Chaeyoung não tinha a menor intenção de recusar uma quantia tão alta. Aceitou. Os três então seguiram juntos até o supermercado mais próximo. Sentados diante da porta, esperando as bebidas, Chaeyoung e a estranha permaneceram em silêncio por alguns instantes. De repente, a garota comentou com desdém. É um bairro tão ruim que nem uma cafeteria 24 horas tem aqui. 1 minuto depois, um funcionário da loja trouxe 2 latas de refrigerante. Enquanto bebiam, o protagonista perguntou à companheira o que ela queria conversar com ele. De forma inesperada, a estranha perguntou: "Foi você quem realizou o ritual de maldição hoje à tarde?" Chaeyoung limpou a boca com a mão e a encarou, perplexo. A garota sorriu com deboche e disse: "Aquele desgraçado agora é só um __ por aqui." O rapaz ficou sem reação, tentando pronunciar alguma palavra. Achando que se tratava de uma armadilha, retrucou: "Você não tem nenhuma prova disso." E, virando-se novamente, acrescentou: "Aliás, não dá para ir à polícia com esse tipo de informação, ainda mais sem provas." Em certo momento, Sean não aguentou mais e gritou: "Foi mandada pelos pais daquele canalha para arrancar uma confissão de mim, não foi?" Mas a mulher de terno apenas se virou com indiferença e respondeu: "Não faço a menor ideia do que você está tagarelando." De repente, ela se virou bruscamente para o protagonista e o encarou fixamente nos olhos. Com um olhar distante, disse: "Não me importo porque você quebrou as pernas do seu colega. Aliás, não pretendo causar nenhum escândalo nem fazer você se sentir culpado." Quando Chaeyoung perguntou o que ela queria, ela cutucou seu peito com o dedo e respondeu: "Quero o seu domingo." O que mais a impressionara era a capacidade do rapaz de quebrar as pernas de um homem com um ritual tão fraco. "Você não faz ideia do que seria capaz de realizar com esse dom se tivesse tudo o que precisa para um verdadeiro ritual", explicou ela. Naquele instante, o protagonista lembrou-se da avó idosa e ponderou a proposta. Suspirando profundamente, disse que não podia aceitar. Mal Chaeyoung começou a dar desculpas. A garota o interrompeu na hora. "Eu acabei de te pagar 200.000 won", lembrou ela. "Por isso, por uma hora, você é meu funcionário, pelo menos." Tirando um maço de cigarros do bolso, a estranha acrescentou: "Não vou pedir que mate ninguém." Acendendo o cigarro com o isqueiro, completou: "O alvo será uma corporação." Surpreso com essa reviravolta, Sean perguntou o que ela queria dizer com isso. Ela o interrompeu abruptamente. "Eu ordenei que você ouvisse em silêncio." Explicou então que, se um xamã talentoso realizasse um ritual em benefício de uma empresa, os negócios e as ações dela subiriam. Por outro lado, se realizasse um ritual de maldição, spoiling, a companhia mergulharia em sérias dificuldades. Como exemplo, citou o recente colapso de um complexo de apartamentos de luxo, resultado exato de um desses rituais. Por isso, concluiu, empresas de gestão de ativos, bancos e fundos de investimento contratam xamãs. Com a ajuda deles, é possível ganhar fortunas apenas provocando a alta ou a queda certa nas bolsas. Dependendo da complexidade do trabalho, um xamã podia receber dezenas a centenas de milhões de won. Abrindo sua carteira de cartões, a garota terminou: "Sou justamente quem procura xamãs verdadeiros como você." Então estendeu seu cartão de visita ao protagonista e pediu que lhe vendesse suas habilidades. Chaeyoung pegou o cartão. A moça acrescentou: "Quanto ao pagamento, não haverá problema algum." Olhando para a lata de refrigerante vazia, Sean começou a se fazer muitas perguntas. Preocupava-o desde a moralidade de amaldiçoar corporações até as implicações éticas do ato. Mas, em certo momento, lembrou-se dos avisos de demolição colados no portão de sua casa. E, naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. A frase da garota, dezenas ou centenas de milhões de won, ecoava com força em sua mente. Chaeyoung sabia muito bem que, naquele mundo, tal quantia provavelmente era apenas uma renda média. Mesmo assim, seria mais do que suficiente para realizar todos os seus planos, colocar a avó em uma boa casa de repouso e escapar definitivamente da favela. Com um emprego assim, ele viveria sem se preocupar com dinheiro, do jeito que sempre quisera viver, do jeito que seus colegas viviam. E não apenas sobreviveria, viveria em luxo diante daqueles que um dia o traíram. Tornando-se o melhor no que fazia, esfregaria o sucesso na cara de todos eles. Seria a melhor vingança que Chaeyoung poderia imaginar. Após esses pensamentos, seu olhar se tornou muito mais firme.
A garota sorriu ao perceber que o rapaz já tinha tomado sua decisão. Concordo, disse ele. Por fim. Preciso mesmo do dinheiro. Ela sorriu, cruzou os braços e disse, satisfeita. Ótima notícia. Fitando Sean, acrescentou. Hora de irmos embora. Para onde estamos indo com tanta pressa? Perguntou ele. Vamos ao local onde testaremos suas habilidades, respondeu ela. Todo emprego bem remunerado exige um teste. Ordenou então ao homem corpulento que ligasse o carro. Voltando-se novamente para Chaion, disse, não estou pedindo um favor. Pelo contrário, levantando a mão, prometeu, vou te pagar 50 vezes a taxa horária. E, acenando com a mão, explicou, isso dá 3 milhões de won por 6 horas. Os três entraram na Rolls-Royce preta e partiram rumo a um destino desconhecido. Durante o trajeto, enquanto folheava alguns papéis, a garota disse ao companheiro que precisava conhecer o estilo ritualístico dele para preparar o teste. Virando-se para o protagonista, pediu que respondesse suas perguntas com detalhes. Que tipo de sacrifício você usou no ritual de hoje? Quais foram os instrumentos? E a música? Chaion respondeu sem hesitar. Usei uma morcela como sacrifício. A garota fez uma careta de nojo e tampou o nariz com a mão. E a música? Perguntou ela. Peguei o primeiro vídeo de death metal que apareceu, respondeu ele. E os instrumentos? As velhas pás da minha avó. A moça ficou surpresa. Mal conseguia imaginar o que teria acontecido se, pelo menos um dos elementos do ritual fosse de boa qualidade. Muito provavelmente, aquele garoto já estaria morto. Olhando pela janela, sorriu. Parecia que tinha encontrado um espécime realmente valioso. Após essa breve avaliação, ligou para alguém e pediu que conectassem com a equipe de treinamento via viva voz. Pouco depois, as 3 equipes já estavam em chamada com ela. Hoje à noite realizaremos um ritual de maldição, anunciou. A primeira equipe a receber instruções foi a de preparação da vítima. Nosso xamã nunca trabalhou com uma vítima viva, explicou. Então basta preparar uma carcaça. Alguns minutos depois, um homem bateu à porta de um açougue fechado nos arredores da cidade. O dono, irritado, gritou que já estava fechado. Era noite alta. Mas então um jovem de terno entregou-lhe 2 sacolas e disse que compraria uma vaca inteira por 30 milhões de won. O açougueiro ficou tão chocado com a oferta que mal conseguiu falar. Pouco depois, um segundo homem de terno pesou a carcaça e a carregou até o carro. Em seguida, a equipe de preparação do animal relatou, missão cumprida. A segunda equipe a receber ordens foi a de música. Encontrem com urgência uma banda de death metal em alguma boate. Tragam-nos aqui, com todo o equipamento. Não demorou muito, e uma mulher impecavelmente vestida com terno apareceu em um clube de rock. Aproximando-se do vocalista de uma banda, entregou-lhe uma quantia considerável em dinheiro e propôs um show fechado naquela mesma noite. Os roqueiros ficaram estupefatos com a proposta aberta e o valor generoso. O líder da banda tentou se justificar, dizendo que já tinham um compromisso marcado em outro clube. Sem hesitar, a mulher ofereceu mais 100 mil won. Diante disso, a banda não pensou 2 vezes. Largaram tudo para ir atrás do patrocinador. Logo em seguida, a integrante da equipe de música relatou, totalmente pronta. Por fim, a equipe de instrumentos recebeu ordens claras. Não economizem nos utensílios para o ritual. Nesse momento, um dos veículos do grupo já estava estacionado diante de um museu. Quando viram um velho sair do prédio fechado carregando uma maleta, acenderam os faróis em sinal. Um homem de terno foi ao encontro do guarda do museu. O velho entregou-lhe a maleta em silêncio. Ao abri-la, o funcionário verificou que todas as lâminas estavam em perfeito estado. O guarda advertiu: este lote deve ser devolvido antes da abertura da exposição. Foi recentemente declarado Tesouro Nacional. O homem de terno sorriu e respondeu: nós nunca quebramos nossas promessas. Entregou-lhe então uma sacola cheia de dinheiro. De volta ao carro, informou: preparação dos instrumentos concluída. Enquanto isso, o protagonista e seus companheiros chegaram ao escritório da Golden Cross Investment, na ilha Yeouido. Ao entrar, Chaion deparou-se com os preparativos extensos para o ritual. A decoração do enorme salão o deixou atônito. Onde você me trouxe? Perguntou, espantado. Ela respondeu com um sorriso de canto. Hoje, este será o seu palco. O rapaz ainda não conseguia acreditar que todo aquele luxo havia sido montado apenas para que ele realizasse um simples ritual de maldição. Enquanto caminhavam pelo salão, a garota parou de repente e se virou para ele. Apontando o dedo, ordenou: mostre, agora mesmo, tudo o que você é capaz de fazer.
Naquele exato momento, Kim Cha-jeon, chefe do secretariado da Golden Cross Investment, surgiu diante do protagonista, segurando um tablet com um anúncio. Era um comercial do aplicativo Joel Talk. Segundo a descrição, o app usava inteligência artificial para imitar o estilo de fala do usuário e conversar por ele, ajudando-o a se livrar de amigos e parentes incômodos. A defesa tão descarada do isolamento social, no mundo moderno, surpreendeu profundamente Chaeyoung. Resumindo o que viu, ele comentou: "Isso é muito parecido com a propaganda daquele app para jovens que eu já não uso mais." A garota explicou: "Não é só um app. É uma marca de sucesso entre os jovens." O público-alvo era exatamente esse. Em pouco tempo, mais de 6 milhões de usuários se cadastraram. O Sanjol Talk é, de longe, o app de mensagens com crescimento mais explosivo do mercado. Coçando a cabeça, Chaeyoung agradeceu: "Obrigado por me mostrar, de forma tão clara, o quão alienado eu me tornei." "Então por que me mostraram isso?" perguntou em seguida. A moça respondeu: "Já expliquei tudo quando você entrou na sala." Fitando-o com intensidade, acrescentou: "Seu trabalho é amaldiçoar exatamente o que lhe foi ordenado amaldiçoar." E, em seguida, esclareceu: "Vamos realizar um ritual de maldição para derrubar as ações da nossa própria empresa. Esse será o seu teste." Chaeyoung então percorreu o salão, admirado com as lâminas de aço de alta qualidade. Observando-o, Cha-jeon comentou com a colega: "Esse garoto parece inseguro demais." Ela concordou: "O moleque nem sabe o que está fazendo." Enquanto isso, Sean pegou o celular e começou a rolar desesperadamente sua playlist em busca da música certa. Encontrando a faixa ideal, aproximou-se da banda de metal e apontou para a música que precisava. Ajeitando os óculos, Cha-jeon murmurou: "É impressionante que a sofisticada Sanji Technologies tenha sido escolhida justamente para testar um novato. O produto deles, com inteligência artificial, explodiu no mercado de mensageiros. Apresentará um crescimento explosivo no mercado de mensageiros." O relatório divulgado no dia anterior superara todas as expectativas e, desde então, as ações dispararam nada menos que 33%. Olhando para a colega, Cha-jeon duvidou mais uma vez que algum moleque fosse capaz de deter o crescimento das ações de uma empresa cuja popularidade estava quebrando todos os recordes. A garota, então, explicou: "Se ele quer seguir carreira nesse ramo, terá que aprender a competir com os melhores xamãs do bairro de Yeouido." E, acrescentou: "Além disso, não subestime esse garoto. Seu potencial é extremamente alto." Quando Cha-jeon perguntou por que ela tinha tanta certeza disso, a mulher respondeu: "A avó do protagonista me salvou quando eu estava à beira da morte, possuída por uma entidade. E todos sabem que o poder espiritual se transmite pela linhagem. Por isso, acredito que Chaeyoung tem boas chances de se tornar um xamã de verdade." Batendo palmas algumas vezes, ela anunciou: "Se os preparativos já terminaram, podemos começar o ritual." O protagonista, vestido com uma túnica negra, encarava, admirado, a katana de cor incomum. Ele estava longe de entender como exatamente se amaldiçoava uma corporação. Confuso, olhou ao redor do salão repleto de objetos ritualísticos. Observando os músicos cochichando entre si, Chaeyoung não fazia ideia de como conseguiria controlar o ritmo de algo tão grandioso. Todos ao seu redor esperavam um verdadeiro milagre. Mas, em sua mente, só havia um vazio absoluto. Após baixar os olhos, horrorizado, decidiu que, já que tinha chegado até ali, recuar era impossível. Chaeyoung ergueu então as duas katanas diante de si. Enquanto se preparava para iniciar o ritual, pensou com convicção: "Vou conseguir." Naquele instante, os músicos começaram a tocar a música solicitada em um ritmo frenético. O líder da banda de rock olhou para o garoto, surpreso. Executar uma composição tão complexa naquele ritmo alucinado era um desafio absurdo. Ele jamais imaginara, ao aceitar o convite, que teria que tocar em condições tão extremas. Era óbvio para qualquer um. Aquele moleque não tinha a menor noção de rituais e nem sequer conseguia acompanhar o compasso da própria música. Parecia que só fingia tentar, mas mal conseguia manter o ritmo da banda. O guitarrista olhou de relance para o tecladista e pensou: "Bem, pelo menos estamos sendo pagos. O resultado do ritual não é problema nosso." Depois, virou-se para o baixista e suspirou. Essa noite poderia ter sido bem melhor. Observando atentamente o ritual, a garota perguntou ao motorista: "Você sentiu arrepios quando o ritual começou?" Ele apenas balançou a cabeça, negativamente. Então, virou-se para o colega: "Será que a temperatura da sala mudou, mesmo que 1 grau?"
Shajion abriu o tablet e consultou o termômetro. O resultado foi exatamente o esperado, 21 graus Celsius, sem qualquer variação. O garoto falhou, concluiu ele, olhando para a companheira. Mas, de repente, a garota se afastou. Sem demonstrar qualquer expressão no rosto, caminhou em silêncio entre os funcionários da empresa. Passou pelos roqueiros, que a observavam, perplexos. Shaeon percebeu que ela vinha diretamente em sua direção. Quando chegou bem perto, deu-lhe um tapa tão forte na bochecha que o rapaz entendeu, naquele exato momento, que seu teste havia sido um fracasso total. Tomado pela indignação e pela impotência, deixou as duas katanas caírem no chão. A garota o encarou fixamente nos olhos e, furiosa, perguntou: "Que tipo de palhaçada é essa que você está fazendo aqui?" O protagonista gritou de volta: "Estou fazendo exatamente o que me mandaram." O olhar da moça se encheu de uma espécie de loucura contida. Murmurou: "Tudo o que eu vi foi uma apresentaçãozinha de colégio por 3 milhões de won." Lembrando-se do que acontecerá antes, ela continuou: "Quando você amaldiçoou aquele valentão, havia um ritmo bruto, mas sincero, alimentado por uma verdadeira malícia. Agora, com todos esses preparativos, você nem sequer conseguiu expressar metade da raiva que sentiu naquela época." O protagonista rebateu, aos gritos: "Como eu vou sentir algo se a empresa que me mandaram amaldiçoar nunca fez nada contra mim?" E, desesperado, completou: "Não consigo colocar todo o meu ódio nessa maldição." A garota, então, apontou o dedo diretamente para o peito dele e disse: "Você pode fazer isso, mas, para isso, precisa concentrar todo o seu ódio em um único ponto e soltá-lo." "Que ódio?" perguntou Shaeon, frustrado. "Do que você está falando?" De forma inesperada, a estranha respondeu: "O ódio dos seus pais que o abandonaram. A sensação de abandono quando você precisou de alguém e ninguém apareceu. A impotência de não conseguir cuidar da única família que lhe restou, sua avó. A angústia constante por falta de dinheiro. A solidão por não conseguir se relacionar com seus colegas, por causa dos traumas do passado. O ressentimento acumulado por anos de bullying e desprezo. E, acima de tudo, a humilhação pública que acabou de sofrer." Após expor, com frieza, a insignificância da existência dele, a garota ordenou, mais uma vez: "Agora, comece a amaldiçoar." Ao ouvir aquilo, o corpo do rapaz começou a tremer violentamente. Ela não parou de falar: "Esta pode ser a última chance da sua vida de provar que você vale alguma coisa." Do outro lado do salão, Shaeon chorava em silêncio. Estava furioso com aquela mulher que falava como se conhecesse cada recanto de sua alma. Mas o que mais o irritava era que nada do que ela dissera era mentira. As lágrimas escorriam por suas bochechas e pingavam no chão caro do escritório. Ele queria provar que era digno, mas, acima de tudo, queria agarrar aquela última oportunidade. Abaixando-se atrás dos instrumentos, agarrou as duas katanas pelas lâminas com uma fúria infinita. Entre soluços, sussurrou: "Desta vez, vou amaldiçoar de verdade." Endireitando-se bruscamente, estendeu as mãos ensanguentadas diante de si, segurando os instrumentos do ritual. Aquela visão impressionou profundamente a garota. Ela virou-se imediatamente para o líder da banda de rock, que também parecia abalado pelo que via. Recompondo-se, o guitarrista pegou a palheta e atacou as cordas com força. No mesmo instante, o death metal mais pesado voltou a ecoar pelo salão. Fundindo-se ao ritmo dos músicos, o protagonista começou a realizar o ritual. O vocalista notou que, agora, era como se houvesse uma pessoa completamente diferente diante dele. Seus olhos ardiam com fogo de uma raiva desenfreada. O garoto não apenas acompanhava o ritmo. Agora, a banda inteira corria para alcançar o passo dele. Poucos segundos depois, Shaeon caiu em transe profundo, movendo as mãos ensanguentadas com precisão hipnótica. Shaeon, impactado, decidiu verificar novamente o termômetro. A temperatura do salão começava a cair, gradualmente, mas de forma inegável. A garota de terno observava o ritual, hipnotizada. Nos movimentos do rapaz, reconheceu a mesma mulher que um dia a salvara. Agora, via uma flor de ódio absoluto desabrochar naquele ritmo. Havia muito mais poder concentrado naquele corpo do que ela imaginara. Agora que o botão do ódio havia florescido novamente na alma dele, nada mais poderia impedi-lo de subir ao topo. Shaolan olhou, surpreso, para sua superiora, que estendia a mão diante dele. "Por que você está chorando?" perguntou ele. Ela sorriu e respondeu, misteriosa: "Qualquer um que já tenha tocado na flor, se comove ao vê-la desabrochar anos depois." Naquele momento,
O ritual terminou. Ao ver o rapaz ofegante, a garota teve certeza de uma coisa: ele seria o pior pesadelo de Yoido. Xion largou os instrumentos e mal conseguia se manter em pé. Seu olhar estava turvo após o esforço extremo. Baixou a cabeça e encarou a própria mão ensanguentada. Quando levantou os olhos novamente, tentou entender o que se passava ao seu redor. Os roqueiros já tinham parado de tocar. Permaneciam em silêncio em seus lugares. Lágrimas escorriam dos olhos da garota, que estendia a mão em sua direção. De repente, a imagem de sua avó surgiu diante de seus olhos. A última coisa que lembrou foi o pensamento: deixei minha avó sozinha por tanto tempo. Então, desmaiou. Imediatamente, a garota saltou de sua cadeira e correu até ele. Ajoelhando-se ao seu lado, tocou seu corpo trêmulo. O rosto do rapaz estava coberto de sangue, e seus lábios, arroxeados. Enquanto os colegas se aproximavam do xamã caído, ela fez uma avaliação rápida e ordenou ao motorista: ele está com hipotermia e sinais claros de anemia. Traga cobertores térmicos e gaze da sala dos fundos. Agora. Em seguida, comandou. Um grupo começa a limpar o local do ritual. Outro monitora todas as notícias sobre a Sanji. Os funcionários, já vestidos com uniformes de proteção, trouxeram equipamentos especiais para o salão. Enquanto isso, a banda de rock, já arrumando os instrumentos, recebeu seu pagamento. Outros funcionários já tinham os navegadores abertos, prontos para acompanhar o noticiário em tempo real. A garota sentou-se ao lado do protagonista e esperou a ambulância chegar. Olhando para ele com satisfação, sussurrou: não se preocupe. Você foi excelente. Enquanto o local do ritual era limpo, eventos igualmente importantes se desenrolavam na cidade de Seognon, sede da Sanji Technology and Communications. Apesar da noite avançada, um homem baixo e de meia-idade ainda permanecia em um dos escritórios. Seu nome era Park Chon-won, um dos fundadores da Sanji Technology and Communications e o criador do algoritmo do aplicativo Sanjol Talk. Naquele momento, seus nervos estavam à flor da pele. Ultimamente, ele sentia que estava perdendo o contato, não apenas com sua equipe, mas com todos na empresa. Por mais que escrevesse no chat de trabalho ou tentasse puxar conversas casuais, tinha a nítida sensação de que todos o evitavam com cuidado. Era como se seus próprios funcionários se comunicassem com ele, através do programa que ele mesmo havia criado. Chon-won não conseguia acreditar que, sendo um dos fundadores da empresa, estivesse sendo submetido a um assédio tão inédito. Era um cenário que o assombrara em pesadelos repetidas vezes, sua própria criação o rejeitando. Mesmo assim, era um algoritmo de sua autoria, e só ele conseguia reconhecer o cheiro de sua criação nas mensagens trocadas. Movido por um impulso desesperado, ele rolou a lista de colegas até encontrar um nome conhecido: Sean Huan. Clicou nele. Para a empresa, a privacidade da lista de usuários era a prioridade máxima. Um acesso não autorizado à rede, feito até mesmo por um dos fundadores, poderia destruir a credibilidade tanto do mensageiro quanto da própria companhia. Chong-won tentou se convencer a desistir. Se eu descobrir, por acaso, que fui colocado na lista negra, nunca mais vou conseguir encarar meus colegas nos olhos. De repente, uma névoa invisível aos olhos humanos encheu o cômodo. Então, uma mão repulsiva surgiu do armário atrás dele. Atravessando paredes imóveis como se fossem feitos de ar, pairou sobre sua cabeça. Com o indicador estendido, tocou levemente Chon-won. No instante seguinte, a entidade conhecida como Senhor Demônio desapareceu de volta no armário. Após ser tocado pelo espírito invocado pelo protagonista, Chon-won viu uma inscrição surgir na tela do computador. Agora, o desenvolvedor tinha uma escolha final a fazer. Tanto o seu destino quanto o de toda a sua empresa dependiam da decisão que tomaria naquele momento. Na manhã do dia seguinte, o protagonista ainda estava inconsciente no hospital. A garota, Michi Jang, passará a noite inteira ao seu lado e não parecia ter intenção de ir embora. Após esperar um tempo, pegou o celular e discou um número. No mesmo instante, um telefone tocou do outro lado do mundo. Na cama, um homem se remexeu e estendeu a mão para atender. Era Justin Lee, CEO da Golden Cross Investment. Ao ver que a ligação era de Michi Jang, membro do conselho de administração, esfregou os olhos e resmungou: "Você ligou cedo demais, droga." Ji Jang respondeu: "Calma. Dinheiro nunca espera. Quem quer ganhar mais precisa acordar mais cedo." Justin sorriu. "Ah, se dinheiro estiver envolvido, a conversa muda de tom." Ao dizer isso, deu um leve estalo na testa de uma das garotas que estavam na cama com ele. Arrumando os cabelos, perguntou: "O que houve?"
Quando o mercado abrir, respondeu ela, você vai precisar apostar na queda das ações da Sanji. A informação surpreendeu Justin profundamente. Ele deu uma olhada nos indicadores e viu que as ações da Sanji exibiam uma forte tendência de alta. Tem certeza disso? Perguntou, incrédulo. Mas, naquele mesmo instante, ele percebeu. Se Xinjiang estivesse realmente confiante, não teria ligado tão cedo. Quanto dinheiro livre a empresa tem agora? Perguntou ela. Muitos ativos já estão investidos, respondeu Justin. Preciso conferir. Houve uma pausa. Pouco depois, ele voltou. Temos 8 bilhões. É pouco demais, respondeu Xinjiang, sem hesitar. Justin ficou furioso. 8 bilhões é mais do que suficiente para uma posição vendida. E lembrou. Aliás, ainda não aceitei o negócio. O risco é altíssimo com essa alta toda. Xinjiang rebateu. A empresa pode usar meus 2 bilhões, que estavam reservados como bônus anual. Mas, nesse caso, minha comissão não será 7,5%, será 10%. Aquelas palavras impactaram Justin profundamente. Agora, ele falava com uma mulher obcecada por dinheiro, disposta a queimar seu próprio bônus só para tentar executar uma aposta tão arriscada. Por outro lado, talvez Xinjiang tivesse encontrado exatamente a pepita de ouro que procurava. Encorajado por esse pensamento, Justin disse, tudo bem, aceito a oferta. Vou começar a montar as posições agora. Xinjiang, então, lembrou, se você perder muita energia Yang, o dinheiro vai parar de fluir. Então, fique longe das mulheres na sua cama. Ao desligar, Justin pensou, essa não para de enfiar seus caprichos onde não é chamada. Recompondo-se, empurrou as duas garotas para fora da cama, arrumou o cabelo e ordenou que saíssem do quarto. Hora de ganhar dinheiro. Enquanto isso, Xinjiang contemplava o sol nascendo sobre a Coreia. Algum tempo se passou. O protagonista começava, aos poucos, a recuperar a consciência. Em certo momento, conseguiu se sentar na cama, segurando a cabeça dolorida. Percebeu que não estava sozinho. De repente, viu diante de si a mesma garota, recém-saída do banho, enrolada em um roupão de banho caríssimo. Chaeyoung quase se envergonhou do que via e puxou rapidamente o lençol sobre si. Calma, disse Xinjiang. Você está no hospital. Ninguém te sequestrou. Por que você está de roupão? Perguntou ele, desconcertado. Seria um pecado não usar um banheiro tão caro na ala VIP, respondeu ela, com um sorriso. Quando ele pediu, novamente, que se vestisse com mais decência, Xinjiang retrucou. Você sabe que horas são? Não faço ideia, respondeu Chaeyoung. São 9 horas da manhã, disse ela, apontando para o relógio. A bolsa já abriu. Guarde bem essa hora. Foi hoje, às 9 horas da manhã, que sua vida mudou. Pegando o controle remoto, ligou a TV. Na tela, apareceu um canal de notícias financeiras, com gráficos da economia global. Na parte inferior, uma faixa contínua exibia os preços das ações de diversas empresas. Contra todas as expectativas, as ações da Sanji Tech já tinham subido mais de 3% logo no início do pregão. O ponteiro do relógio avançava lentamente em direção às 14 horas. E, ainda assim, nada mudava. O garoto e a garota observavam a tela, tensos, esperando qualquer sinal de reversão. Mas, em vez disso, as ações continuavam subindo. A alta, desde a abertura, já ultrapassava 7%. Percebendo que a situação não melhorava, Chaeyoung perguntou, angustiado. As coisas realmente deram errado. Naquele momento, a porta se abriu. Kim Cha-jeon entrou no quarto. O conselho de administração exige uma explicação, declarou, ainda do umbral. E, se essa posição falhar, a responsabilidade será sua, Mi Xinjiang. A garota, porém, respondeu com calma. O ritual foi executado corretamente. Todos os presentes sentiram. Diga ao conselho para esperar com calma o resultado do leilão. Cha-jeon tentou argumentar. A alta das ações da Sanji Tech não dá sinais de desaceleração. Se continuar assim na quinta e sexta, os prejuízos da empresa vão se multiplicar. Xinjiang o interrompeu, firme. Já trouxe centenas de bilhões para esta empresa. Minha taxa de sucesso é de 82%. Fixando o olhar nele, murmurou com convicção. As ações vão cair antes do fechamento. E acrescentou, se houver perdas, eu pagarei cada um, mesmo vendendo todos os meus bens. Enquanto isso, Sean observava a tela, tenso. Tentava se convencer de que havia feito tudo exatamente como a garota pedirá, e que, portanto, não seria responsabilizado se falhasse. Mas uma pergunta o atormentava.
em que se baseava tamanha confiança dela. O confronto entre os dois o deixará ainda mais ansioso. Mas, assim que Chajion saiu do quarto, o impossível aconteceu. O gráfico das ações da Sangitech começou a exibir exatamente as flutuações esperadas. A princípio, parecia apenas uma correção normal de mercado. Até que, de repente, aconteceu. O protagonista e sua interlocutora assistiram, atonitos, à queda vertiginosa da empresa de tecnologia que, até recentemente, era líder de mercado. Sem esconder sua satisfação, Mi Chi-jang sussurrou. Começou. Aquele dia entrou para a história da bolsa coreana como um dos mais memoráveis. A queda da Sanji Technology and Communications começou com uma venda em massa de ações por executivos internos. O mercado ficou horrorizado ao ver uma estrela do setor de TI desabar. A tensão geral logo se transformou em pânico. Muitos investidores, confusos, mantinham suas posições, na esperança de uma recuperação. Até que os traders tiveram acesso à mesma informação que os insiders já possuíam. Um dos fundadores da empresa, Park Chung, havia criado um site onde qualquer pessoa podia descobrir se havia sido adicionada à lista negra no app Seongjota Talk. A informação já havia sido divulgada ao público e tornada pública de forma oficial. Agora, milhões de usuários podiam verificar exatamente quem os havia bloqueado. A onda de ódio coletivo que varreu a Coreia foi tão intensa que atingiu até políticos e músicos famosos. Quanto a Park Chung-won, um dos primeiros desenvolvedores do aplicativo, naquele mesmo dia enterrou sua própria criação com as próprias mãos e fugiu do país. Foi a vingança de um programador traído pelas pessoas mais próximas, justamente por meio do serviço em que havia investido toda a sua alma. O que se seguiu foi um êxodo em massa de usuários do Joel Talk. Em apenas um dia, a rede social perdeu quase 1 milhão de usuários. Após esse fracasso retumbante, as ações da Sanji finalmente perderam toda a confiança do mercado e despencaram por 3 dias consecutivos. Foi um dia negro para muitos investidores que acreditavam ter encontrado uma mina de ouro. Observando o sucesso estrondoso de sua ação, Chaeyoung perguntou à garota, só para confirmar. Tudo saiu exatamente como você queria. Mi Chi-jang se virou e olhou para o rapaz. Surpresa. Mesmo com um treinamento razoável, era impressionante ver alguém derrubar uma empresa inteira com um único ritual. Na verdade, não se tratava apenas de uma empresa. Aquele moleque havia, com um único ato, abatido um setor inteiro da economia, minando a credibilidade de todos os mensageiros. Parecia que aquele fracassado não era só um xamã, era um monstro de verdade, capaz até de imprimir dinheiro. Após refletir por um instante, a garota sorriu e disse: "Você está aceito." Ao ouvir isso, o protagonista finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela continuou: "Agora, cabe a você se lançar no mundo xamânico da ilha de Yeouido. E, a partir de hoje, eu sou sua líder. Chame-me sempre de Senhora Mi Chi-jang, e de nenhuma outra forma." Pouco tempo depois, Chaeyoung, Mi Chi-jang e seu motorista, Chagon, chegaram à sede da Golden Cross Investment. Mal entrou no prédio, o protagonista parou, atônito, diante da recepção, elegantemente decorada e impecável. Depois de um trabalho bem feito, era hora de receber sua recompensa. Subindo as escadas, seguiram até o escritório do CEO. O rapaz não conseguia parar de admirar os ambientes luxuosos e ricamente decorados. Para a irritação de Mi Chi-jang, ela apontou para o homem sentado atrás da mesa e disse: "Chaeyoung, apresente-se ao nosso CEO." Justin Lee olhou para o jovem com surpresa e comentou: "Não esperava ver um xamã adolescente." Chaeyoung fez uma reverência respeitosa, torcendo para que sua idade não se tornasse um problema. Justin abriu uma gaveta, pegou um cartão de visitas e estendeu ao rapaz. "Sou o CEO da Golden Cross", apresentou-se, com um piscar de olhos. "E apreciou muito sua última performance." Mi Chi-jang, porém, interveio com ironia. "Justin, não precisa ser tão gentil com um garoto que ainda nem entende as formalidades de uma reunião de negócios." O CEO riu e disse: "Nesse caso, vamos direto ao ponto." Bateu palmas com força. Naquele exato momento, uma jovem baixinha entrou no escritório, carregando uma pesada bolsa preta. Aproximou-se da mesa e entregou a bolsa a Justin, posicionando-se ao seu lado. Ele abriu o zíper e mostrou ao novo xamã sua primeira remuneração, 500 milhões de won. Corrigiu-se em seguida. "Na verdade, são 543.920.000 won. Sugiro que você confira o valor com cuidado." O protagonista ficou absolutamente pasmo. Olhando para o dinheiro com incredulidade, perguntou: "Por que eu precisaria de toda essa bolsa?"
Mi Chi-jang explicou. Esse é o pagamento pelo ritual que você realizou. Was. E os 3 milhões? Questionou ele. Achei que aquilo fosse o pagamento. Aqueles 3 milhões eram apenas sua taxa horária. Esclareceu ela, apontando para a bolsa. Isso aqui é sua comissão por uma operação bem-sucedida. Esses 500 milhões são só uma fração do que ganhamos graças ao seu ritual. Chaeyoung ficou paralisado, incapaz de assimilar o que ouvia. Vendo que ele demoraria ainda mais para reagir, Mi Chi-jang meteu a mão na bolsa e disse, provocadora, se você não quer o dinheiro, eu fico com ele. Num impulso, Chaeyoung arrancou a bolsa das mãos dela e gritou, ninguém vai levar isso de mim. Tentando justificar sua reação, explicou, quase gaguejando, em toda a minha vida, nunca segurei nem um centésimo desse valor. Até para as refeições na escola eu ficava devendo, e o saldo da minha conta bancária nunca chegou perto disso. Preciso de um tempo para entender que agora sou rico. Mi Chi-jang respondeu com calma. Você terá todo o tempo que precisar, e nossa empresa vai ajudá-lo a ganhar 100 vezes mais. Ao se despedirem, Justin Lee lembrou. Você assinou um contrato conosco. Isso significa que, a partir de agora, só realizará rituais para a Golden Cross. Ao saírem do escritório do CEO, a garota e o rapaz permaneceram em silêncio por alguns instantes. Foi Mi Chi-jang quem quebrou o silêncio. Onde você pretende gastar seu primeiro grande dinheiro? Chaeyoung respondeu. Não sei quanto do total, mas já decidi onde gastar parte dele. Naquela mesma noite, o protagonista levou a avó a um café em um bairro tranquilo de Seul. Comprou muita comida para a idosa, que, feliz, balançava os pés enquanto comia sua tigela de sopa. De forma inesperada, Chaeyoung entregou-lhe um folheto que descrevia uma excelente casa de repouso para idosos. Lá, os idosos são banhados diariamente, bem alimentados e recebem tratamento para demência, explicou. Surpresa, a avó perguntou. Vão me alimentar na hora certa? Não como você faz? O neto riu e lembrou. Eu te alimento 5 vezes por dia. Às vezes até com lanches. Sorrindo, Chaeyoung avisou. Amanhã mesmo vamos visitar o lugar. Fica perto de casa. A idosa, incrédula, murmurou. Você está falando bobagem. Mas, mal começou a comer outra tigela de sopa, Chaeyoung segurou sua mão. A partir de agora, você não vai mais sofrer, disse, com ternura. Pode descansar. Enquanto isso, em uma mesa próxima, Mi Chi-jang observava a cena sem surpresa. Sentimentalismos assim não a chocavam. Do outro lado da mesa, Chagon, seu motorista, grelhava carne e comentou. Esse garoto parece gente boa, bem diferente dos outros xamãs que conhecemos. Mi Chi-jang respondeu com ceticismo. Espero, sinceramente, que ele não quebre tão rápido. Por algum motivo estranho, eu gosto muito dele. Enquanto isso, uma das melhores boates de Seul fervilhava de atividade. A sala VIP tinha sido alugada, mais uma vez, por um frequentador assíduo. Tratava-se de Park Sui, o número 1 das finanças da Ozen e um dos xamãs mais influentes do bairro de Yeouido. De repente, uma jovem, sua informante, entrou na sala fechada e sussurrou algo em seu ouvido por um longo tempo. Park Sui ficou surpreso ao saber que a queda da Sanji-tech fora obra de um xamã novato, recém-chegado ao ramo. Enquanto levava outro gole de vinho à boca, pensou, agora, o jogo ficará muito mais interessante. Na manhã seguinte, ele cumpre seu dever e leva sua avó em segurança para a casa de repouso. Enquanto um enfermeiro o acompanha, o jovem vai à recepção. A atendente sorridente informa que o plano de 2 anos custa 70 milhões de won. Mantendo a postura, ela pergunta se o pagamento será via transferência ou cartão. Sem hesitar, o garoto abre sua mochila preta e começa a tirar grossos maços de dinheiro. Ele empilha as notas físicas diretamente no balcão de atendimento. A recepcionista fica chocada ao ver 100 milhões de won em espécie. Com tranquilidade, ele pede que o valor excedente seja convertido em créditos para a idosa. Com uma expressão muito séria, o protagonista exige que a avó tenha acesso a todos os programas pagos de tratamento para demência. Ele garante a ela o melhor cuidado possível. Com o bem-estar familiar garantido, ele finalmente deixa o prédio. O rapaz desce as escadas sozinho, carregando sua mochila com passos calmos e um olhar determinado. Já do lado de fora,
Ele faz as contas. Após quitar os 2 anos inteiros de taxas da clínica, ele reflete sobre a quantia que ainda restava. Surpreendentemente, a bolsa ainda guarda uma fortuna. Ao olhar para dentro, observa incríveis 440 milhões de won intactos em notas empilhadas. Toda aquela situação parecia irreal para ele. Enquanto caminhava de volta, encontrou a garota o aguardando do lado de fora, sentada casualmente no capô de um grande carro preto. Já no banco de trás do veículo, o garoto confessa sua inexperiência. Como nunca teve muito na vida, ele se sentia completamente perdido sobre como e onde gastar aquela nova fortuna. Observando a hesitação do rapaz, a jovem cruza os braços e vai direto ao ponto. Ela questiona calmamente se ele já tem algum plano definido para usar o restante do dinheiro. Sua primeira prioridade é encontrar um novo lar. Ele explica que viver num bairro ameaçado de demolição o deixa muito ansioso. Atenta, a garota pergunta qual seria o próximo passo. Ingênuo, ele sugere depositar tudo no banco. A jovem rapidamente o alerta do perigo. Uma quantia milionária surgindo do nada na conta de um menor atrairia uma severa investigação das autoridades. Percebendo a falta de malícia do garoto, ela decide assumir a condição da situação. Para evitar que ele cometa erros estúpidos, ela se prontifica a ensiná-lo como gastar seu dinheiro. A proposta inusitada o pega de surpresa. Com uma gota de suor escorrendo pelo rosto, o protagonista se questiona, intrigado, se realmente existe um método específico para usar sua riqueza. Com um sorriso confiante, ela garante que sim, afirmando que há um jeito certo para os gastos. Ela ordena ao motorista Tialgon que siga exatamente a rota que irá ditar. Seguindo a nova rota, o luxuoso carro escuro avança rapidamente pela movimentada rodovia da cidade. Eles partem direto para o primeiro destino do dia para resolver a questão da moradia. Chegando ao destino, o garoto e sua elegante conselheira encontram uma experiente corretora de imóveis. Juntos, em frente à imobiliária, o trio se prepara para iniciar as visitas do dia. Sem perder tempo, eles são levados até um imponente edifício residencial. O imenso prédio de alto padrão se destaca na vizinhança, ostentando uma belíssima fachada de vidro sobre o sol. Já no interior, o rapaz fica boquiaberto com a amplitude do luxuoso apartamento de 2 andares. Enquanto as mulheres caminham naturalmente pelo vasto ambiente, ele observa cada detalhe, visivelmente maravilhado. Puxando os próprios cabelos de nervoso, ele questiona se aquele espaço não é exagerado para uma pessoa só. Direta, a jovem manda ele aceitar, prometendo emprestar o valor do depósito. Com um semblante sério, ela justifica sua escolha. A conselheira alerta que os rituais de maldição da morte que ele realiza exigem um sacrifício físico, mental e emocional extremo. Ela adverte que economizar no conforto de casa agora o fará gastar fortunas com psiquiatras. Apavorado com a imagem mental de acabar num hospício, o jovem sua frio. Convencido, decidido, ele aceita ficar com o apartamento. Logo depois, eles partem para uma loja de eletrodomésticos, deixando o vendedor totalmente em choque ao exibirem a mochila forrada de dinheiro vivo. Seguindo com as compras, eles chegam a um tradicional beco em Insadong. O local é repleto de pequenas oficinas e lojas de antiguidades, escondendo segredos em meio ao movimento da rua. Ao entrarem em uma loja mística cheia de relíquias, a garota retoma a lição. Ela adverte que ele não poderá viver apenas de ferramentas ritualísticas emprestadas a cada novo trabalho. Deslizando a mão sobre os artefatos, ela explica que subornos até funcionam para aluguel em ocasiões especiais. Porém, ele precisa urgentemente de uma ferramenta principal própria para nutrir e dominar. Explorando o interior da loja rústica, os dois caminham entre pesadas estantes de madeira. O som dos passos chama a atenção de um senhor careca trabalhando silenciosamente no balcão. Imediatamente, os olhos afiados do velho disparam em direção à dupla. Por trás das lentes finas de seus óculos, ele analisa os recém-chegados com um olhar desconfiado e calculista. No mesmo instante, uma densa e sinistra aura roxa transborda incontrolavelmente do corpo do protagonista. O garoto fica surpreso com o fenômeno, enquanto a jovem permanece impassível. Observando a manifestação sombria, o experiente lojista ajusta os óculos com uma postura séria. Ele reconhece as maldições e deduz que vieram buscar mais um artefato sangrento. Com um sorriso presunçoso, a garota elogia a intuição do velho por reconhecer o xamã rápido. Indo direto aos negócios, o lojista pergunta sem rodeios qual é o orçamento deles. Sem hesitar, a garota revela que o orçamento é de impressionantes 100 milhões. O valor absurdo, equivalente a 100 mil dólares, atinge o protagonista em cheio, fazendo-o engasgar de puro choque. Suando frio e ainda atônito, ele gagueja sem acreditar na quantia.
A jovem tenta acalmá-lo, afirmando ser um investimento para anos de uso, mas o velho vendedor pede que eles aguardem. Atendendo ao alto valor, o experiente lojista se vira para suas prateleiras repletas de gavetas obscuras. Com precisão, ele retira uma misteriosa caixa preta, selada com antigos talismãs amarelos de contenção. Ele retorna e apresenta o objeto lacrado aos dois jovens. Antes de abri-la, o velho assopra uma espessa camada de poeira da superfície, revelando que a relíquia estava guardada há tempos. Com um estalo seco, o selo é rompido e a tampa se abre. O interior revela uma ferramenta bizarra e fascinante. Um conjunto de sinos dourados moldados no formato de crânios humanos. Totalmente fascinado, o garoto retira a relíquia macabra de dentro da caixa e a ergue no ar. Ao agitá-la, um som estridente de sinos ecoa, marcando a conexão com o seu novo dono. Hipnotizado pelo brilho dourado e pela energia do artefato, seus olhos se arregalam de admiração. Em silêncio, ele celebra um momento marcante de finalmente segurar sua primeira ferramenta ritualística própria. Percebendo o encantamento do jovem, o velho lojista aponta o dedo e faz um alerta sério. Ele exige que o rapaz tenha cuidado absoluto e jamais permita ser consumido por aquele poder. Fora da loja, de frente para um grande portão tradicional de madeira, a jovem se vira para o rapaz. Curiosa com os gastos recentes, ela pergunta quanto ainda restou na bolsa dele. Agachado, ele abre a mochila preta, revelando o que sobrou. Enquanto acende um cigarro, ela avalia a quantia de 150 milhões e conclui com frieza que aquele valor será suficiente. O carro negro se aproxima de repente e o garoto arregala os olhos, espantado com a ideia de continuar gastando. Apavorado, ele implora que economizem o restante para o futuro. Implacável, a conselheira entra no veículo. Ela repreende Jisung duramente, mandando-o parar de choramingar e avisando que é impossível enriquecer sem estar disposto a investir em seu próprio futuro. Totalmente exausto pelas despesas incessantes daquele dia, Jisung coça a cabeça com força. Num misto de frustração e confusão, o garoto questiona em que mais ele poderia investir seu dinheiro. Sem desviar a atenção, ela lança um olhar afiado e penetrante na direção dele. Com uma convicção inabalável, a jovem responde de forma curta e direta. Ele precisa investir em pessoas. Já com o carro em movimento pelas ruas, ela observa a paisagem através da janela escura. Mantendo a expressão enigmática, a conselheira acrescenta que há um detalhe ainda mais importante. Completando seu raciocínio estratégico, ela vai direto ao ponto principal. A garota explica que para lidar com a carga dos trabalhos, ele precisará desesperadamente contratar um xamã assistente. A conselheira explica que xamãs experientes guiam novatos na preparação do ambiente, permitindo que o protagonista foque totalmente na execução de sua maldição mortal. Mas o detalhe crucial vem a seguir. Caso algo dê errado e ele fale, o assistente pode assumir imediatamente o ritual como suporte vital. Seguindo o conselho, eles visitam Haeun-Nil, uma xamã de Mefistófeles. Sentada em seu altar sombrio, a garota de estilo gótico recusa a oferta imediatamente. Justificando a recusa, ela aponta para um porta-retratos no altar cheio de oferendas. A jovem se gaba de ser filha adotiva de um poderoso mentor. A foto exibe a garotinha ao lado de seu antigo mentor. Ela se orgulha de ser a principal discípula do maior xamã da Coreia. Apontando o leque negro com desdém, ela expõe a inexperiência do rapaz, achando um absurdo servir a um novato recém-chegado e sem linhagem na indústria. Mantendo a arrogância, ela decreta que não aceitará o trabalho. A xamã tenta justificar a rejeição alegando que seus próprios negócios estão prosperando ultimamente. Imediatamente, a conselheira joga a verdade na cara dela. Ela ironiza o negócio próspero, um site infantil focado em roubar trocados de adolescentes inocentes. Furiosa por ter seu segredo exposto, a xamã avança desesperada para pegar o celular. Ignorando o ataque, a conselheira calmamente oferece um contrato de 2 anos com um bônus de 50 milhões. Mantendo a frieza, ela continua a proposta irrecusável. O salário anual será impressionantes 200 milhões de won, além da garantia de um belo santuário próprio assim que ela decidir se aposentar. Para tornar a oferta ainda mais tentadora, ela garante que o santuário será localizado na cobiçada região de Gangnam. Enquanto fala, ela cutuca o braço do rapaz para confirmar a promessa. Pego de surpreso pelo compromisso milionário que acabou de assumir, o garoto suspira cansado. Com uma expressão de total resignação, ele apenas concorda vagamente com a ideia sem forças para discutir. No mesmo instante, o rapaz joga pesados maços de dinheiro vivo sobre a mesa. O som das notas brilhantes deixa a xamã gótica completamente atônita e sem palavras. Aproveitando o choque da garota, a conselheira aponta para o jovem e dá a cartada final.
Ela afirma que auxiliar na ascensão dele será o maior trunfo no currículo da assistente. A proposta ecoa no ambiente. A conselheira questiona se ela não gostaria de carregar o cobiçado título de braço direito do pior xamã que Eido já viu. Ela treme violentamente. Seduzida pelo dinheiro e pelo status prometido, a postura arrogante da jovem desmorona. Forçando um sorriso nervoso, ela aceita a oferta na hora, declarando estar muito feliz em trabalharem juntos. Ainda na jornada de recrutamento, a próxima necessidade é um mediador. Eles vão até um escritório sombrio e bagunçado para encontrar um experiente faz-tudo do submundo. O homem relaxado na cadeira é Dae Ho-choi, ex-tenente de uma temida gangue. Ele explica que só os recebeu a pedido de seu antigo chefe, mas deixa claro que seu ego não permitirá ser motorista de um adolescente. Rejeitando a recusa, a conselheira avança e o prende na cadeira. Sem piscar, ela oferece um bônus de 10 milhões na assinatura, carteira assinada, seguro e um salário anual de 80 milhões de won. A proposta agressiva surte efeito imediato. Momentos depois, os dois saem andando pela rua sob o pôr do sol, enquanto o experiente ex-gangster já carrega o exausto garoto nos ombros sem reclamar. Para finalizar a equipe, eles precisam de músicos de ritual. O trio chega a uma boate de música ao vivo, sendo recebido na entrada por um animador vestido de urso de pelúcia cor-de-rosa. No palco do clube noturno, a conselheira entrega os contratos para a banda local. Enquanto os músicos underground analisam a proposta de trabalho inusitada, o jovem xamã aguarda pacientemente ao lado. Sem questionar muito, um dos músicos ajoelha-se no chão do palco e assina o papel sem hesitar. O acordo é fechado rapidamente, garantindo o acompanhamento musical necessário para as cerimônias espirituais. Enquanto a banda guarda seus instrumentos e assina os papéis, o líder do grupo se aproxima. Confuso com a nova missão, o guitarrista loiro coça a cabeça e admite que não sabe absolutamente nada sobre rituais. O músico loiro surpreende o garoto ao admitir que, apesar da completa ignorância sobre rituais, conseguiu enxergar a verdadeira e intensa alma do jovem xamã através de sua presença. Relembrando a aura do rapaz, ele descreve a imagem aterrorizante do protagonista coberto de sangue e empunhando uma espada. O roqueiro confessa que aquela visão sombria e imponente lhe deu calafrios reais. O artista estende a mão para fechar o acordo. Ele revela que, além do pagamento, deseja trabalhar com o chefe porque aquela energia sombria é a inspiração musical perfeita que precisavam. Os dois trocam um olhar profundo e silencioso de puro respeito mútuo. Naquela fração de segundo, a inusitada conexão entre a escuridão do xamã e a arte do músico se consolida. Logo em seguida, eles apertam as mãos firmemente, selando a parceria inesperada. Com a equipe tomando forma, o protagonista agradece a confiança e afirma que contará com o apoio da banda. De volta ao banco de trás do carro luxuoso, a conselheira avisa que a equipe principal está pronta. Ela garante que sua empresa fornecerá qualquer outra pessoa que ele precisar. Inquieto com tudo o que vivenciou naquele dia longo, o jovem aperta as mãos sobre as pernas. Demonstrando vulnerabilidade, ele agradece sinceramente a garota por todo o apoio e orientação recebidos. Sem se emocionar, ela acende seu cigarro com tranquilidade e corta o clima. A jovem lembra que o sucesso dele traz lucro, pois ganha poupas comissões por cada maldição letal concluída. Em resposta, o jovem solta um riso anasalado, demonstrando leveza. Cortando o clima emotivo, ela o lembra secamente de que são apenas negócios e que ele não precisa agradecer o tempo todo. Enquanto o carro negro corta a rodovia noturna, a conselheira pergunta se eles estão voltando para a antiga casa dele. Exausto, o jovem confirma, lembrando que ainda precisa empacotar suas coisas. Ao chegarem ao destino, o cenário os atinge como um soco. O garoto desce do veículo em choque, sussurrando em puro desespero que aquilo não podia estar acontecendo de verdade. O rosto do protagonista é imediatamente iluminado por um clarão alaranjado. Com pupilas dilatadas de pavor, ele paralisa completamente enquanto a fumaça densa faz sua conselheira cobrir o rosto tossindo. Diante deles, a antiga casa é brutalmente devorada por chamas incontroláveis. Bombeiros lutam desesperadamente contra o fogo intenso que destrói o local, reduzindo as últimas memórias do rapaz a meras cinzas. O bairro é engolido pelo caos. Uma multidão se aglomera enquanto chamas gigantescas consomem a área e caminhões de bombeiros correm desesperadamente para conter o inferno ardente. Em meio à destruição, uma pista macabra se revela.
O nome da gangue Olhos Fantasmas aparece pichado no muro, escorrendo como sangue sob a luz sinistra do incêndio criminoso. Observando a cena, ela logo percebe que ele reconhece a autoria do crime. Iluminado pelas faíscas, o garoto confirma amargamente que o ataque foi obra de Jae Hien Kim e sua gangue. A dor da perda o atinge em cheio. Com as chamas refletidas diretamente em sua pupila, uma única lágrima silenciosa escorre pelo seu rosto enquanto ele processa a cruel tragédia. Totalmente desovado, ele lamenta não ter salvo absolutamente nada. Assistindo a casa queimar, o jovem sofre profundamente ao ver as inestimáveis memórias com sua avó virando cinzas. Rompendo o luto do rapaz, a voz implacável de sua parceira ecoa firme. Sem demonstrar pena, ela o instiga a transformar sua dor em fúria e dançar com a espada novamente. Surpreso com a sugestão repentina, ele a encara confuso em meio à fumaça do incêndio. Mantendo a postura inabalável, a garota o lembra de um detalhe crucial. Ele construiu uma equipe hoje. Ela destaca claramente que ele não está mais sozinho nessa batalha. Com a xamã, o ex-gangster e os músicos, o garoto agora possui aliados poderosos lutando ao seu lado. Encarando o rapaz profundamente nos olhos, ela sela a promessa de vingança. Com as faíscas voando ao redor, a conselheira o convoca definitivamente para uma nova dança das espadas. Diante dos escombros fumegantes, o bombeiro se aproxima do protagonista. Ele explica que a estrutura antiga foi consumida rapidamente pelas chamas, e as ruas estreitas atrasaram o combate ao fogo. Em um gesto de compaixão, o resgatista toca o ombro do rapaz e lamenta profundamente a tragédia. Sem chão, o garoto apenas abaixa a cabeça, absorvendo o peso da destruição. Lutando contra o desespero e a dor da perda, o jovem ergue o braço trêmulo. Ele limpa as lágrimas misturadas com as cinzas do seu antigo lar, tentando manter a compostura. Ao afastar o braço, ele encara a própria mão e observa a fuligem escura manchando sua pele. As marcas da destruição parecem despertar algo incrivelmente sombrio dentro de sua mente. De repente, a tristeza dá lugar a uma fúria avassaladora. Ele cerra o punho sujo com extrema força, jurando a si mesmo que não aceitará mais ser humilhado e atacado covardemente. Com um olhar gélido e os olhos brilhando num tom escarlate, ele reconhece seu novo poder. O rapaz finalmente compreende que deixou de ser um perdedor indefeso perante seus cruéis algozes. Enquanto a raiva ferve em seu peito, o som agudo de pneus freando corta a atenção. Uma van preta surge abruptamente, iluminando o cenário de destruição com seus faróis altos. As portas se abrem e sua bizarra equipe recém-contratada desembarca. Enquanto o ex-gangster murmura sobre o horário noturno, a jovem xamã Snob reclama do forte cheiro de queimado arruinando suas roupas. A conselheira assume a liderança e se dirige à recém-formada equipe. Ela avisa que fará as devidas explicações, pois o jovem xamã se encontra em um estado emocional terrível. Abalado pela destruição de seu lar, memórias sombrias retornam. A imagem brutal de seu corpo desabando ensanguentado no chão volta a assombrar a mente do garoto com uma clareza dolorosa. O isolamento e a dor de sofrer calado na sala de aula pesam em seu coração. A lembrança de ser excluído, sem ninguém para estender a mão, o machuca profundamente mais uma vez. O sorriso sádico de seus algozes ressurge em sua memória. Ao lembrar deles rindo cruelmente enquanto seguravam a maquete de sua casa prestes a ser destruída, a fúria reacende em seus olhos. Agora ciente do peso da situação, sua nova equipe mantém um silêncio absoluto sob a chuva. Eles observam a angústia silenciosa do jovem xamã, respeitando a seriedade e a tensão do momento. Com sua arma mística em mãos entre os escombros, o rapaz é direto. Ele avisa que se não estiverem confortáveis em ajudá-lo em um ritual mortal, podem partir, pois ele agirá sozinho. Interrompendo a solidão do garoto, o ex-gangster pousa a mão no seu ombro. Ele assegura firmemente que fará qualquer coisa, contanto que seja pago, reafirmando que esse é o seu lema. A jovem xamã logo reforça o apoio ao grupo. Ela pontua friamente que incendiar a casa de um xamã após ter as pernas quebradas por uma maldição é um verdadeiro desejo de morte. O guitarrista loira se aproxima do protagonista abatido e demonstra empatia por sua dor. Determinada a ajudar, ela garante que a banda tocará a música mais brutal que possuem para o ritual. Logo em seguida, os músicos começam a tocar intensamente. Diante deles, o altar macabro já está preparado, exibindo um grande porco morto com a foto do líder dos agressores colada na cabeça. Com o cenário montado nos escombros, a equipe assume suas posições. Sob o som pesado da banda e chamas ardentes, o jovem xamã se
se posiciona no centro, empunhando sua arma mística. Vestindo uma assustadora máscara de cabra, a xamã assustente ergue um longo pergaminho. Ela inicia um cântico sombrio, convocando os amaldiçoados do passado para selar o destino do alvo. De repente, o papel ritualístico é rasgado violentamente de dentro para fora. Uma entidade negra e assustadora, com um único olho vermelho brilhante, surge declarando a morte iminente. Respondendo ao chamado sobrenatural, o protagonista avança com fúria. Ele gira sua pesada espada no ar, fazendo os sinos macabros ecoarem alto em meio às faíscas e à escuridão da noite. O tilintar frenético dos crânios dourados cria uma atmosfera ensurdecedora e caótica. O som distorcido e a energia maligna se fundem, formando a aterrorizante silhueta de uma caveira gritando nas sombras. Enquanto a maldição atinge seu ápice, a cena corta para uma rodovia escura. Longe dali, a gangue de agressores acelera suas motos pela estrada, completamente alheios ao horror que os aguarda. Enquanto aceleram pela rodovia escura, um dos membros da gangue questiona o líder loiro. Preocupado, ele pergunta se Jae-hyun tem certeza de que pode acobertar o incêndio criminoso. Jae-hyun zombava da preocupação, relaxando com os olhos fechados enquanto pilotava. Ele ironiza que a polícia não se importará com um incêndio, além de se gabar das conexões políticas de seu pai para abafar o caso. O comparsa insiste focado em outro problema. Ele lembra que a gangue Olhos Fantasmas foi responsável por amaldiçoar e quebrar as pernas de Jae-hyun, alertando sobre o risco de retaliação. Aterrorizado com a possibilidade, ele grita com o líder. O agressor questiona o que acontecerá se o xamã colocar uma maldição de morte sobre eles como vingança. No entanto, a lembrança da dor desperta a fúria no líder da gangue. Encarando sua perna engessada apoiada na moto, Jae-hyun jura friamente que desta vez irá matar o protagonista. Percebendo o medo de seu comparsa, outro membro da gangue zomba e lhe dá um tapa na cabeça enquanto andam de moto, mandando-o parar de reclamar porque está atrapalhando a direção. Longe de notarem a fúria sobrenatural invocada pelo ritual, os três delinquentes continuam sua corrida inconsequente. Eles cortam a rodovia deserta em alta velocidade, iluminados apenas pelos faróis de suas motos em meio à escuridão da noite. Eles manobram perigosamente por trás de um grande caminhão, xingando os outros motoristas e demonstrando total desprezo pelo perigo, rumando diretamente para um destino fatal que os aguarda na sombra. Observando o retrovisor, o motorista do caminhão resmunga evitado. Ele reclama da imprudência dos motoqueiros zigue-zagueando perigosamente pela pista escura e perigosa daquela madrugada. De repente, a atenção do caminhoneiro é desviada para a frente. Em meio à densa neblina da rodovia, uma silhueta sombria e solitária surge parada bem no meio do caminho. O coração do motorista gela instantaneamente. Seus olhos se arregalam de puro terror ao perceber que não daria tempo de frear o veículo pesado antes do impacto iminente. O que ele vê é perturbador. Uma mulher fantasma de pele pálida, com os olhos completamente vazios e um sorriso bizarro rasgado no rosto, o encara fixamente na escuridão. Em pânico total, o motorista grita e gira o volante bruscamente. O caminhão derrapa violentamente pelo asfalto, soltando faíscas enquanto os pneus guincham na tentativa desesperada de desviar. Logo atrás, o desespero atinge os motoqueiros. O som estridente dos freios anuncia o desastre, enquanto os três delinquentes encaram a traseira enorme do caminhão deslizando incontrolavelmente em suas direções. O impacto é devastador. O caminhão bloqueia a rodovia inteira, deixando um traço de destruição e uma poça de sangue gigantesca manchando o asfalto sobre os escombros. Caído no chão ensanguentado, o delinquente loiro se arrasta com dificuldade. Ferido e atordoado, ele grita de dor, completamente confuso e sem entender a tragédia repentina que os atingiu. O impacto resulta em um banho de sangue. Caído no asfalto manchado, um motoqueiro grita em agonia absoluta ao perceber que suas pernas foram completamente esmagadas e arrancadas no terrível acidente. Enquanto isso, o líder loiro se arrasta ferido. Sangrando pela cabeça, ele se desespera ao notar que está sozinho e implora aos berros para que seus comparsas covardes voltem para ajudá-lo. De repente, seu olho se arregala em puro choque. O silêncio perturbador do local finalmente o atinge,
fazendo-o processar a gravidade da situação enquanto o sangue escorre pelo rosto. A cena ao redor é um verdadeiro abatedouro. Pedaços de corpos decepados e tênis ensanguentados se espalham pela pista, enquanto ele murmura em choque a necessidade urgente de chamar o resgate. Deixando sua moto destruída para trás, o delinquente rasteja dolorosamente pelo chão. Sua única esperança de salvação, o celular jaz estilhaçado e inútil logo à frente na poça de sangue. Completamente vulnerável, ele se arrasta pelo asfalto com as últimas forças. Aterrorizado e grunhindo de dor, o agressor grita desesperadamente por socorro, implorando para que qualquer pessoa responda ao seu chamado. Mas o que atende ao seu pedido não é humano. Erguendo a cabeça, ele congela de pavor ao ver a mesma entidade fantasmagórica parada silenciosamente em meio às ferragens do acidente. A figura espectral o encara de perto. Com olhos negros vazios e um sorriso sádico de dentes afiados, a assustadora mulher fantasma exibe a letalidade da maldição invocada contra a gangue. O terror toma conta do agressor enquanto a mulher fantasma se aproxima com seu sorriso macabro. Totalmente defensível no asfalto manchado de sangue, ele persegue com horror que sua destruição é inevitável. No chão da rodovia deserta, um braço decepado é cercado por marcas de pneus derrapantes. Abalado e ensanguentado, o único sobrevivente do desastre rasteja desesperadamente para longe da carnificina. Com lágrimas de pavor misturados ao sangue em seu rosto, ele aperta um crucifixo de prata com força. Tremendo violentamente, o agressor grita em pânico, tentando afastar a entidade sobrenatural com sua fé. Desesperado e chorando copiosamente, ele implora piedade. Tentando usar a religião como escudo inútil contra a maldição, o jovem berra que seu pai é pastor, exigindo que o demônio pare. Em um movimento brusco e veloz, uma mão pálida, comprida e distorcida ataca pelas sombras. Ignorando completamente o crucifixo e as preces patéticas, o fantasma arranca o amuleto da mão do garoto impiedosamente. A força sobrenatural esmaga a prata sem esforço. A mesma entidade que foi invocada no ritual de Jisung destrói a cruz em pedaços e reduz o único símbolo de esperança do delinquente a pó negro em suas próprias mãos. O choque o paralisa. Chorando em puro desespero, o líder da gangue encara a cruz despedaçada, percebendo que a proteção religiosa de nada adianta contra o ódio amaldiçoado que ele mesmo atraiu. Lágrimas escorrem em seu rosto sujo enquanto ele percebe sua ruína. Nos seus últimos segundos de consciência, o garoto xinga Jisung Chan, finalmente entendendo que a maldição implacável da entidade aterrorizante consumiria a vida dele e de seus amigos. Naquele dia, o garoto finalmente matou o valentão que o atormentava desde a infância. A trágica notícia do acidente fatal envolvendo os jovens rapidamente estampou as manchetes dos jornais locais. Encarando o próprio reflexo no banheiro da protagonista, o rapaz reflete sobre suas ações. Ele confessa não sentir nenhuma culpa pela morte, mas admite que a situação deixou um gosto amargo. Com o rosto molhado, ele é assombrado pela imagem do homem fantasma refletida logo atrás de si. O trauma é tão recente que o rapaz quase consegue sentir o cheiro de sangue. Exausto e tenso, ele confronta a assombração pelo espelho. O jovem questiona o que o fantasma está olhando, justificando friamente que foi o próprio agressor quem cruzou a linha primeiro. Tentando afastar a tensão, ele enxuga os cabelos com uma toalha e deixa o banheiro. Naquele momento decisivo, o rapaz faz uma promessa silenciosa e irrevogável a si mesmo. Descendo as escadas de forma solitária, o jovem jura nunca mais permitir que ninguém o humilhe. Assim, jamais precisará recorrer a outro ritual mortal apenas para conseguir sobreviver neste mundo cruel. Sentado em seu novo quarto luxuoso, o garoto recusa sentir aquela sujeira novamente. Ele decide acumular tanta riqueza e reputação que absolutamente ninguém ousará cruzar seu caminho no futuro. Com o novo, ambicioso objetivo traçado, ele decide agir imediatamente. O primeiro passo começa quando a tela trincada de seu celular acende, revelando uma ligação importante da gerente Mi. Ao telefone em seu quarto luxuoso, o garoto toma uma decisão definitiva. Com a voz firme, ele afirma querer trabalhar e exige que a mulher lhe envie o máximo de missões possíveis. Do outro lado da linha, a conselheira sorri confiante em seu alto escritório. Satisfeita com a determinação, ela avisa que o fará trabalhar tão duro que ele vomitará de pura exaustão.